Senador, até o momento, o depoimento ele está sendo satisfatório? A justificativa do ministro na realização da Copa América é suficiente? Olha, eu acho que o depoimento do ministro Marcelo Queiroga é um depoimento absolutamente esclarecedor. Agora, é uma pena que a CPI, mais uma vez, tira o tempo do ministro de estar à frente do Ministério, trabalhando pelo Brasil, pelos brasileiros, para fazê-lo vir a esta CPI, para ficar ouvindo a mesma pergunta 200 vezes e tendo que responder a mesma coisa, mas as perguntas são repetidas porque aqueles que interrogam querem colocar na fala do ministro aquilo que querem ouvir. A pergunta que eu fiz foi o seguinte: quem decidiu por não responder as propostas? Vou responder novamente. As respostas foram respondidas inúmeras vezes na negociação. Nós nunca fechamos a porta. Queremos comprar a Pfizer o tempo todo. O senhor me desculpe, eu acho que o senhor está conduzindo a conversa. Não buscam fatos, não buscam provas, não buscam evidências. Buscam confirmar suas próprias narrativas, o que é lamentável. Me parece que, cada dia que passa, quem obstaculariza, quem dificulta o trabalho do ministro é justamente a CPI. O Senado Federal tem se tornado refém dessa CPI. Essa CPI fez com que a pauta do Senado Federal e do Congresso se resumisse à CPI. Não se discute temas estruturantes para o Brasil, porque a pauta toda está ocupada pela CPI. Veja, não se fala em discussão ampla da reforma tributária, não se fala em discussão ampla da reforma administrativa, o próprio tema da Eletrobras, não se tem o devido debate em razão de toda a atenção está nessa CPI de horrores, a CPI da pandemia. Então, eu lamento muito que o ministro tenha perdido um dia de trabalho dele. Deveria estar no Ministério, cuidando de garantir mais vacinas, cuidando de garantir mais suprimento aos estados e municípios, coisa que ele vem fazendo. Já ultrapassamos a marca de 100 milhões de doses de vacinas enviadas aos estados e municípios. E o ministro aqui, preso numa sala, tendo que passar por esse verdadeiro constrangimento, até sendo chamado de mentiroso por senador no âmbito da CPI. Não vai gritar comigo, não. Não estou gritando com Vossa Excelência. Vossa Excelência me chamou de mentiroso. Não chamei, não. Não usei esse termo, não, senhor. Não usei o termo. Não usei o termo. E injusta. Não usei o termo. E injusta. Não, senhor. Não usei o termo. Não usei o termo. Eu disse, então, se que o senhor não citou o nome da pessoa, ministro. O nome da pessoa é a coordenadora. Sim, se Vossa Excelência permitir. Sim. Por que o senhor não disse? Se Vossa Excelência permitir que eu diga como funciona o PNI, eu vou lhe dizer. Pode olhar nos áudios que eu não citei ele como mentiroso. Sempre fala a verdade. Não fala, não. Pode olhar nos áudios que eu não citei ele como mentiroso. Sempre fala a verdade. Não fala, não. Pode olhar nos áudios que eu não citei ele como mentiroso. Ministro, fala a verdade, ministro. Senador, eu sempre falo a verdade. A ciência não pode mentir, ministro. Eu sempre falo a verdade. Não fala, não. É lamentável que isso esteja acontecendo, mas a fala dele é uma fala que reitera aquilo que o governo vem fazendo no sentido de enfrentar a pandemia e oferecer ao Brasil condições para superar essa crise. Senador, e nesta quinta-feira a CPI vai ouvir o primeiro governador. O que o senhor espera do depoimento? Olha, eu espero que a CPI realmente aprofunde as investigações agora em relação aos estados, porque a CPI foi criada, instalada, para investigar ações e omissões do governo federal, dos governos estaduais e municipais no tocante ao enfrentamento à pandemia. Então é importante seguir o caminho do dinheiro, saber o que foi feito com os bilhões e bilhões de reais que foram enviados aos estados e municípios. O próprio Ministério da Saúde editou uma portaria agora exigindo explicações, esclarecimentos
dos estados e municípios com relação aos recursos repassados. Estados que não utilizaram esses recursos, recursos que continuam depositados nas contas. Em alguns casos você tem suspeita de desvios, superfaturamentos, contratos fictícios, corrupção. E em outros casos você tem o dinheiro parado na conta, enquanto as pessoas estão padecendo em razão do avanço da pandemia. Então, aprofundar a investigação em relação aos estados é uma necessidade que se impõe. E nós vamos começar na próxima quinta-feira com o governador do estado do Amazonas. Você acha que o depoimento do governador Wilson Lima, ele vai abrir procedência para trazer outros governadores, para ouvir outros governadores? O que abre a possibilidade de ouvir os governadores não é o depoimento do governador do Amazonas. Ele vem porque é acusado de conduta grave, é acusado de práticas criminosas e por isso foi convocado. Mas o que determina a vinda dos governadores à CPI é justamente os requerimentos que foram aprovados. É por isso que eles virão aqui. Espero que o governador do Amazonas seja o primeiro e que, na sequência, venham todos aqueles que sofreram operações da Polícia Federal e, reitero, onde há indícios fortíssimos de superfaturamento, contrato fictício, indícios de corrupção. Se a CPI não se presta a investigar corrupção, presta para quê? Apenas para construir narrativas? Porque até agora o relator e parte da oposição tem debaixo do braço sentença pronta, pré-julgamento clássico. Querem carimbar o peito do presidente como culpado por tudo. Nem parece que o problema do Brasil e dos brasileiros é a Covid, parece que é o presidente da República. Primeiro, colocaram aqui a narrativa, a CPI da cloroquina. Depois veio a CPI da carta. Posteriormente veio a CPI do gabinete paralelo. E agora, a CPI da Copa América. Parece que só a Copa América tem o potencial de transmissibilidade do vírus. Campeonato Brasileiro não tem, eliminatórias da Copa não tem, Pan-Americana não tem, Fórmula 1 não tem, só a Copa América. O que eu quero dizer é o seguinte: se você tem Campeonato Brasileiro, Campeonato Paulista, Campeonato Feminino, Campeonato de Bocha, Campeonato de tudo sendo disputado, qual é o problema de ter um campeonato de seleções aqui no Brasil por um período de um mês? Vou falar outra coisa. Você acha que seleção aglomera mais do que a torcida do Flamengo? Do que a torcida do Palmeiras claro recebendo? Eles estão criticando pra caramba a Copa América. Daqui a pouco, na mesma chamada, eles chamam Copa do Brasil, eliminatórias da Copa do Mundo, Campeonato Brasileiro, na mesma chamada. Gente, é muita cara de pau. Pode falar o que quiser. Eu até peço pra você aí, Leandro, pra ver no chat. Tem muita gente que fala, pilhado, esquece, não sei o quê. Não esqueço. Hipocrisia, eu não vou deixar passar. Vou falar sempre, é ridículo. É o que eu falo, respeito muito quem é contra o futebol no geral. Aí eu respeito. Aí você pode ter sua opinião, aí você pode ser contra a Copa América. Agora, você vem fazer chamadinha de Copa do Brasil, de Brasileirão, de eliminatórias, para todo mundo assistir na sua emissora, e aí a única competição que é da outra, você não aceita perder? Peraí. Na boa. Eu não sei se quem acredita nas lorotas deles é ignorante ou tá querendo acreditar para fazer política. Mas deixando... É ridículo. Não, mas deixando... Eu não defendo aqui campeonato A ou campeonato B, não sou eu que tenho que decidir. As autoridades sanitárias é que tem que julgar se o protocolo de segurança é o bastante ou não. Agora, fazer essa defesa em relação a alguns campeonatos e contra totalmente outro, isso demonstra claramente o nível de hipocrisia política que há no Senado Federal. Porque o presidente Bolsonaro teve participação nessa decisão, então esse não pode. Todos os demais campeonatos, a Covid não circula.
Mas na Copa América há risco potencializado. Como? Isso é a politização lamentável. Isso está acontecendo o tempo todo. Quando eu falei ali agora há pouco, o presidente da comissão disse que não. O senhor sabe qual é a diferença entre o Campeonato Brasileiro e a Copa América? E aí eu imaginei que ele fosse dizer em relação à questão de ser um campeonato nacional e o outro um campeonato internacional, com a participação de jogadores, jornalistas e tal. Ele foi dizer, não, é porque os jogadores do Campeonato Brasileiro precisam de sobreviver, precisam do salário. É por isso que tem o Campeonato Brasileiro. E eu disse para ele que tem um outro campeonato que nós também precisamos defender. Das empresas Brasil afora que estão sendo fechadas obrigatoriamente por lockdowns, que não se justificam e que fecha-se a porta desses comerciantes. E aí fica o comerciante sem faturar e o empregado sem salário. Quanto a esses trabalhadores, não são dignos da nossa defesa? Ou seja, olha, você pode até sustentar uma narrativa, mas ela precisa ser no mínimo coerente. E falta coerência para aqueles que defendem uma política num setor, mas para outro que está aqui do lado, aí não vale. Tem diferença entre os trabalhadores agora? Porque é trabalhador do futebol brasileiro, tudo certo, tem que ter o seu salário. Mas se é o funcionário da mercearia, se é o funcionário do salão de beleza, se é a funcionária do comércio pequeno, aí esse não, pode fechar, está tudo certo. Não é assim. Essa CPI presta um desserviço ao Brasil quando trata um tema tão relevante de maneira tão triste e lamentável. Se transformou numa CPI politiqueira, que apenas fabrica narrativas. Obrigada, senador.